Meus irmãos, então, oremos. Querido amigo Jesus, há 2000 anos, Senhor, convivemos com Tua mensagem, que nos toca o coração, buscando despertar-nos para as verdades elevadas da vida. No entanto, não temos sabido aproveitá-la de forma plena e completa. E agora, Senhor, com a luminosidade da doutrina espírita, que traz a luz sobre os Teus ensinamentos, começamos a vislumbrar, Senhor, o caminho para o real crescimento espiritual, para a real felicidade. Que possamos, Senhor, perseverar, como tem perseverado os trabalhadores desta obra, o Clube da Arte, levando a Tua mensagem a tantos corações que precisam felicitar-se com as alegrias da mensagem espírita. Porque a mensagem espírita é mensagem de libertação, de alegria e de paz. Muito te agradecemos, querido amigo, a ti e aos teus mensageiros amorosos que envolvem os nossos corações, desejosos do nosso crescimento, do nosso progresso. Sê conosco, querido amigo, agora e sempre. Graças a Deus. Carlinhos, você tem uma música que fala sobre o valor da amizade, que a Casa Espírita é um celeiro de amigos. Você pode cantar pra gente? Gente, olha, vocês vão se maravilhar com essa música. E nós vamos começar esse nosso tema, que fala dessa rede de amor, de carinho, ouvindo nosso companheiro cantar para nós. Como é o nome da música, Carlinhos? Usina de Amigos. Olha só, a Casa Espírita e o Clube de Arte e a TV Nova Luz como uma usina de amigos. Então, com vocês, Carlinhos, cantando Usina de Amigos. Amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. Sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou 2 em 1. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com amor jamais visto, são todos talha-filhos do Cristo. E além de amigos tenho o meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz e oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, vai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é a tesouro do céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz. Serão esquecidas jamais.
fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa a minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz. É meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia, mundo cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é arrancar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz, serão esquecidas jamais. É benevolência, gentileza, educação. Acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer amigos. A Carlinhos vai cantar pra gente mais alguma coisa depois, viu? Não é uma delícia? A música, ela mexe muito com a gente. E esse conteúdo a respeito da amizade também. Porque a amizade é um grande convite ao amor, à alegria de viver. E a Casa Espírita é realmente uma usina de fazer amigos. Nós estávamos aqui na terça-feira, nós temos uma reunião, e aí estávamos sentados em círculo, para um olhar no olho do outro, né? E eu, quando sentei, cheguei e olhei aquelas companheiras, aqueles companheiros, eu não me aguentei. Eu fiz uma declaração de amor para todo mundo. Eu disse, gente, eu amo vocês. O que seria da minha vida se não fossem vocês? Esses amigos, alguns deles, mais de 20 anos, né? Nesse trabalho, nessa casa espírita, que é só amor e só carinho. Então nós temos que agradecer muito aos benfeitores espirituais, que são nossos amigos, nossos queridos irmãos, que vivem nos auxiliando nas nossas dificuldades do dia a dia. Então vamos lá, o valor da amizade. Antes de nós falarmos da amizade uns com os outros, nós nos lembramos desses amigos espirituais, esses amigos que não arredam pé de nós. Joana de Ângeles, ela fala dos anjos guardiães que são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas, eles iluminam as noites das almas e atendem-lhes às necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Perseveram ao lado dos seus tutelados em toda circunstância, jamais se impacientando ou os abandonando, mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Vigilantes, utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar, orientando com segurança na marcha da ascensão. Envolvem os pupilos em ternura incomum, mas não anuem com seus erros, admoestando com severidade quando necessário, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. Todos nós, fala-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos ligados a nós um espírito protetor, um anjo de luz que nos orienta a marcha e é responsável diante do Cristo pela nossa existência. E não temos só esses anjos de luz, nós também temos os espíritos que são familiares desta e de outras vidas, que nos
amparam, espíritos de ordem superior que se interessam por nós. Agora nós temos também entidades que se afinizam conosco pelas nossas atitudes e pelos nossos desvios muitas vezes. Entidades, por exemplo, que se afinam porque nós fumamos e eles também fumam, então eles ficam perto de nós para sentir aquele vapor que exala de nós. Ou quando bebemos, eles também bebem. Então acabam sendo aqueles espíritos que estão junto a nós por afinidade. E nossos espíritos guias não podem arrancá-los de nós, porque em realidade nós os atraímos e criamos laços energéticos. Não é à toa que a pessoa, quando bebe, sente muitas vezes uma ânsia pela bebida, porque não é só ela, são aqueles que bebem através dela também. Por isso nós temos sempre que orar muito, pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem a vencermos os nossos vícios e a desfazermos as ligações magnéticas que acabamos criando com entidades que se afinizam com o nosso comportamento e com as nossas escolhas do dia a dia. Marcos, o evangelista, ele conta o seguinte: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha só, à primeira vista, fala-nos Kardec, quando no Evangelho segundo o Espiritismo ele faz a análise desse texto, pode parecer que Jesus estivesse renegando sua mãe e sua família, quando seria um absurdo que destoaria muito do comportamento moral do Cristo. Não era isso que ele queria nos passar. Ele queria falar que nós criamos laços de afinidade com as pessoas. Então, quando nós amamos verdadeiramente através da amizade, nós estamos criando a nossa família espiritual. Porque existe a família corporal. Nós não podemos evitar a família corporal. E se estamos naquela família, é porque temos necessidade de vivenciar com aqueles irmãos, com os quais muitas vezes nós não nos afinizamos. Não é verdade? Na família tem sempre aqueles com os quais nós temos um amor, um carinho, uma afinidade, e outros com os quais nós temos dificuldades de convivência. Gente, é isso só na minha família ou é na de vocês também? Só acontece isso comigo? Também acontece com vocês? Porque acontece com todo mundo, é assim. Se no plano espiritual nós nos reunimos por afinidade, nas falanges, nos lugares, né? nas cidades espirituais, enfim, como seja, há uma homogeneidade. Mas aqui no planeta encarna todo mundo junto e misturado. Faz parte do processo educativo de todos nós. A convivência com companheiros que estão mais amadurecidos no processo evolutivo e outros que não estão tanto. E muitas vezes esses outros não tanto já têm cabelos brancos, porque isso independe da idade corporal. Muitas vezes um jovem já tem maturidade do senso moral, como nos fala Kardec. E outros, muitas vezes, encanecidos, já idosos, não têm essa maturidade do senso moral. Por quê? Porque são almas ainda mais jovens. Nós somos criados todos simples e ignorantes por Deus. Nos falam os espíritos guias no Livro dos Espíritos. No entanto, nós vamos caminhando. Alguns de nós somos um pouco mais retrógrados porque temos aquelas nossas cristalizações em viciações, algumas dificuldades. Outros fazem um caminho mais rápido, mas Deus continua a criar sempre. Então sempre haverá espíritos mais maduros
que chegam a ser futuramente até os anjos, que já estão numa outra ordem de espíritos, que são os espíritos puros, mas também aqueles espíritos mais primitivos. Então é natural que nós nos auxiliemos uns aos outros. Mas isso exige que nós olhemos as pessoas observando a capacidade que elas têm, observando o nível que elas se encontram, sem exigir delas aquilo que elas não nos podem dar. Olha só, a manga, ela vai dar, a mangueira vai dar manga. Mas a mangueira para dar manga, gente, leva muito tempo. A mangueira para dar manga leva 20 anos, mais ou menos. Então, muitas vezes, nós ficamos amargurados porque não temos daquela pessoa, daquele filho, daquele esposo, daquela esposa, daquele amor e daquele amigo, ou a conduta que nós gostaríamos que ele ou ela tivesse. Não acontece isso conosco? Puxa vida, a gente fala, ou então a gente dá tanto amor, mas a gente recebe muitas vezes tão pouco. Mas aí quando a gente olha o outro no tempo dele, a gente percebe que pode ser uma mangueira que ainda falte muitos anos para dar manga, mas vai dar manga. Não é verdade? Então a gente tem que ter paciência, olhar o outro, não exigindo uma mudança comportamental. Porque, meus irmãos, existe um segredo da vida. Vamos compartilhar aqui. Só para nós, tá? E para toda a família da TV Nova Luz, do Clube de Arte. Eu vou falar, só estou criando suspense. Ninguém muda ninguém. Essa é uma realidade. A gente pode, até quando a criança é pequena, fazer as mudanças, porque está dentro do processo educativo. Aquele espírito ainda não retomou toda a sua consciência. Então, por isso que Emmanuel nos fala que se a educação não tiver sido feita no lar, só o processo violento das provas rudes no mundo poderá retomar ou renovar o pensamento da criatura, porque a alma reencarnada já terá retomado todo aquele patrimônio nocivo do pretérito. Daí a importância da fase infanto-juvenil. A gente precisa aproveitar esse momento para passar conceitos, para indicar valores, para orientar a criança, aprender desde pequeno a orar, ler para ela, conversar sobre os valores da vida, sobre a honestidade, sobre o carinho, sobre o respeito, sobre os cuidados, porque é um momento axial, ou seja, aquele momento em que o espírito ainda está mais capaz de captar os novos ensinamentos. Porque passada essa época, depois da adolescência, ele já retoma psiquicamente aquele jeito de ser do passado. Então, meus irmãos, é olhar e perceber que nós não vamos conseguir mudar como nós desejamos o companheiro, o amigo, a amiga. Nós precisamos ver como eles funcionam na vida e tentar ajudar, mas sem imaginar que nós vamos mudar as pessoas. Ainda há pouco tempo uma pessoa falou, eu vou casar com ele, depois de casados eu vou mudar ele direitinho. Aí eu, Jesus Cristinho, vamos orar porque o negócio vai pegar. É uma fantasia essa, não é? Por isso que nós temos que conversar sempre, né? Temos que falar dos nossos anseios, estabelecer os nossos acordos e irmos caminhando com muito respeito um ao outro. Tudo bem? Posso ir? Posso continuar? Mais um pouquinho. Vocês vão sobreviver, tá? Até porque a morte não existe, né, gente? Então, gente, eu sou ótima nisso. Amizade entre pais e filhos. É fácil? É fácil? Oi? É muito fácil, às vezes, quando há uma afinidade, não é? Às vezes não é tão fácil assim. Joana diz assim, ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez,
é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus e prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Então, transformar a relação de pai e filho em uma relação de amizade, né? Mas aquela amizade com respeito, porque muitas vezes nós pensamos que porque é nosso filho, nós podemos falar de qualquer jeito. Porque nós temos intimidade com a esposa ou com o marido, nós podemos falar de qualquer maneira, sem um aprumo na voz, sem um respeito, nós falamos sem aquele amor do começo. Vocês já viram isso? Já presenciaram isso ou só eu? Não é? Então nós temos que ter todo o cuidado para tratarmos os nossos amores com o respeito, com o carinho, com a firmeza. Você pode ser firme, assertivo, mas não ser desrespeitoso. E os filhos precisam saber que necessitam respeitar os pais. E os pais precisam dizer, não, quando você me fala assim, você não está me respeitando. Eu respeito você, você precisa me respeitar também. Então nós vamos trabalhando e muitas vezes os filhos agem de uma maneira equivocada porque os pais agem de forma equivocada. Mas nós todos sabemos que estamos a caminho. Não existem pessoas perfeitas. E os filhos não vêm com manual de instrução. Alguém aqui recebeu o manual de instrução quando recebeu os filhos? Eu não recebi. Olha, na maternidade não me deram manual de instrução. Então, gente, não vamos ficar com culpa, não. É acerto e erro. E muitas vezes as situações nos impacientam. Não é verdade isso? Ou é só comigo? Por isso nós precisamos parar para pensar e identificar quando vem à tona alguma irritação. Olha, essa situação está me irritando. Quando nós conseguimos colocar um rótulo na situação e nós identificamos ela, olha, essa situação costuma me irritar. Ou eu estou ficando irritado, eu tenho que ter cuidado, sinal amarelo, para que eu não faça uma besteira. Isso é importante para que nós não mergulhemos na emoção e ela passe a governar as nossas atitudes. Porque aí nós passamos a ser verdadeiros animais irracionais. Não é verdade? Batemos em tudo, gritamos, tomamos atitudes que não são próprias da maturidade que nós já temos, que nós já conquistamos. Então, os psicólogos e os estudiosos do psiquismo humano dizem que existem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que são mergulhadas nas emoções, quando elas vêm à tona. Então, se elas estão chateadas, elas gritam, berram. Se estão felizes, elas gargalham. Então, elas são dominadas pelas emoções. Outras são resignadas. Vem a emoção, ela embarca na emoção, apesar de identificar. E algumas pessoas já são autoconscientes, ou seja, elas sabem identificar a emoção e sabem tratar de si próprias quando vem, por exemplo, a tristeza. Elas sabem como lidar, identificam, olha, eu estou triste. E o que eu faço quando eu estou triste? Eu me tranco dentro do quarto e fico ouvindo uma música bem, bem triste? É assim que a gente se cuida? Não. Né? Cada um vai estabelecer o seu processo, mas com certeza se trancar não é o ideal. É lógico que muitas vezes nós estamos fazendo um luto. E luto não é só com a desencarnação de alguém que nós amamos, não. É com uma frustração, é com uma perda, é com um problema inesperado. Aí nós fazemos um processo emocional de luto, que exige de nós um tempo. E esse tempo é importante. Quando a gente está assim, nesse processo de luto, nós não temos vontade de ficar mais na nossa, repousar mais. E isso é salutar, não é ruim. O que é ruim é o exagero nessa atitude. Quando a gente vê que já tem umas 3 semanas e não tem vontade de sair de casa, está na hora de buscar o passe, que aliás deve ser toda semana,
né? Para nos desvincular de energias negativas, para nos dar forças. Mas está na hora também, muitas vezes, de procurar um apoio profissional. Que às vezes até há um problema bioquímico na pessoa, né? Os desgastes da vida muitas vezes proporcionam isso. Fazem isso. Ai, Jesus, vamos ver se eu consigo. Oi? Tá vendo? Mas é só chamar. Pensa bem de todos, embora motivos aparentes te induzam a reflexionar de forma diversa. A tua é a tarefa da luz contra a treva, do amor contra o ódio. Fizeram-se teus inimigos, mas não te transformes em inimigo de ninguém. Nem Jesus jornadeou entre nós sem inimigos impertinentes. O mal tentou envolvê-lo e ele é o bem. As sombras procuraram dominá-lo, não obstante ele é a luz. A mentira seguiu-lhe os passos, todavia ele é a verdade. O ódio voltou-se contra ele, apesar disso ele é o amor. Confia e refugia-te nele, seguindo rigorosamente a trilha da mensagem que te fascina, e não receis os maus, seus males, as tricas e intrigas, que se souberes superar, dar-te-ão maior razão de júbilo espiritual hoje mesmo e mais tarde, em definitivo. Essa palavra de Joana, na conduta ante os inimigos, nos faz perceber que todos nós, se Jesus teve pessoas que não simpatizaram muito com ele, e ficaram tão irritadas que o crucificaram na cruz, o que pensar de nós com os nossos defeitos naturais de seres humanos que somos? Mas quando sentimos que alguém tem algo contra nós, vale a pena nós pararmos para pensar, e isso é tão importante que Jesus nos recomendou isso. Antes de parares para orar, reflete se alguém tem algo contra ti. E se alguém, algum irmão teu, tem alguma coisa contra ti, para a oração e vai atrás dele. Vai conversar com teu irmão. Se ele te ouvir, terás recuperado teu irmão. Terás recuperado um amigo. Então não temos que ter medo de procurar as pessoas com as quais tivemos dificuldades. Se vimos que erramos, nada mais justo que nós pedirmos desculpas. E aí as pessoas falam, não vou pedir desculpa, eu não peço desculpa. Por que não? Vamos pedir desculpas. Vamos retomar as amizades que nós não vemos muitas vezes há bastante tempo. Acontece com vocês também, da gente passar, às vezes, anos, e aquela pessoa nós amamos tanto, sentimos tanta afinidade e não a buscamos mais, porque a vida é tão cheia de desafios que às vezes a gente acaba sendo levado de roldão. Não é isso mesmo? Então, vamos fazer o seguinte, uma promessa para nós. Vamos pedir forças para nos lembrarmos desses irmãos e buscarmos esses amigos agora no final do ano. Porque próximo do Natal é sempre uma justificativa, porque muitas vezes há tanto tempo que a gente não fala com a pessoa, que às vezes a gente fica até envergonhado de ligar para ela. Já aconteceu isso com vocês também ou só comigo? Já aconteceu? Então, vamos retomar esses valores da amizade, meus irmãos, porque a amizade, ela produz uma energia que nos dá uma alegria muito grande. Mas aí vocês podem pensar assim, mas muitas vezes os amigos traem a gente. Alguém aqui já foi traído por um amigo? Quem foi, levanta o dedo. Viu? Acontece mesmo, né? Por que isso acontece? Porque os nossos amigos são seres humanos, não são anjos de candura, né? Eles têm por trás deles uma criança. Então não é que eles tenham feito isso contra nós porque somos nós. É a forma que eles têm de lidar com as situações no mundo. Então nós vamos pedir forças para perdoar o amigo. Não quer dizer com o perdão que a gente tenha que retomar o mesmo tipo de amizade que tínhamos antes. Nós podemos perdoar, mas estabelecer limites.
Nós podemos perdoar, mas dar assim uma nova forma, criar uma nova forma de convivência com aquela pessoa. A gente pode perdoar e até dizer, não, por enquanto eu ainda não tenho condições de conviver no dia a dia, mas eu vou treinar todos os dias o perdão. Vou pedir a Deus a força para dissolver aquela energia que fica dentro de nós quando nós não perdoamos. Porque aquela lembrança está sempre associada a uma energia que fica dentro do nosso peito. E essa energia nos faz muito mal. Não vai fazer mal ao outro que nos prejudicou, não. Nós carregamos ela dentro de nós. O outro que nos prejudicou, ele vai assumir as suas responsabilidades pelas próprias leis da existência. Mas nós não temos mais condição. Você que está aí nos assistindo, vamos pensar juntos. Quando nós trazemos ressentimento dentro de nós, é como se estivéssemos com um fogo que nos queima o coração e que nos faz mal, nos deixa infelizes. Nós precisamos buscar a nossa felicidade e retirar essa energia de dentro de nós é uma necessidade. Mas aí vocês vão dizer assim, você pode estar pensando, muito bem, eu quero tirar, eu realmente sinto esse ressentimento. E o que é ressentimento? É a gente ficar sentindo e ressentindo o mesmo problema sempre. Não é isso? Ou não? Aí vocês todos devem estar pensando, tudo bem, eu quero tirar isso do meu peito. Mas como fazer? Existe alguma cirurgia para isso? Existe algum comprimido no mercado, na farmácia, que a gente tome e dissolva essa energia? Seria tão mais fácil, né? Seria uma delícia se fosse assim, a gente toma uma pílula e dissolve a tal da energia, porque a gente quer se ver livre dela. Ela é que teima em estar dentro da gente. É isso ou não é? Não é? E aí a espiritualidade superior nos traz várias técnicas que nós podemos unir para conseguirmos superar essa angústia que os traumas da convivência com os amigos, que muitas vezes se equivocam, fazem nós. A primeira coisa é pedir socorro à espiritualidade, dizer, olha, eu já identifiquei que eu trago uma energia dentro de mim, que vem à tona muitas vezes e que me faz muito infeliz. A identificação do problema é a primeira coisa. Se nós não identificarmos, nós não nos melhoramos. Então, eu tenho que identificar que eu estou com um problema, eu estou com uma energia que vira e mexe e vem à tona. Primeiro passo. Segundo passo, pedir recursos à espiritualidade, orar, imaginar-se com aquela pessoa com a qual nós temos dificuldades de convivência, pedindo a Jesus que dissolva toda aquela energia que foi criada. Desejar fazer isso e pedir várias vezes. Se possível, já termos um horário antes de dormir, no qual nós falemos, Senhor, me ajuda também, na nossa oração, a retirar essa mágoa dentro de mim. Imagina a mão do Cristo no seu peito, ativando as energias positivas e dissolvendo a mágoa. Se imagina chegando perto da pessoa e dizendo, eu te perdoo, e peço perdão também. E peço perdão a todos aqueles que eu prejudiquei no passado, nesta ou em outras existências. Então nós vamos caminhando, nos liberando. Agora tem mais coisas, viu, gente? A leitura boa, que começa a trazer energias novas, a prática do bem, um serviço de amor, simples, pode nos ajudar demais. Então é nessa busca que nós vamos conseguir tratar o nosso coração. Então, meus irmãos, a gente fica pensando assim, eu tinha mais uma lâmina, eu acho que era no começo. Não. Então a gente vai pensando assim, os amigos são uma família que nós conquistamos, estando encarnados ou desencarnados. Na nossa família consanguínea, nós também podemos ter amigos e muitas vezes temos, mas nós também temos aqueles que nós vamos fazendo ao longo do caminho.
E eu queria perguntar para vocês qual a característica principal daqueles que nós amamos como amigos. Gostaria que vocês pensassem e me falassem. Pode falar uma característica. Sinceridade, olha só, sinceridade. Luciano? Generosidade. Lealdade. Carinho. Oi? Cuidado. Né? O amigo cuida, o amigo se interessa, né? O amigo quer saber como é que está o outro. Compreensão, companheirismo, paciência. O amigo é paciente com o outro, com os defeitos do outro. Não é? Oi? Conselheiro. Quem mais? Quem pode me dizer? Oi? Gratidão. Quem mais tem algo a me dizer? Humildade e reciprocidade. Carlos, a gente está falando das características do amigo. Você que é uma pessoa tão amorosa e amiga de todos, que está sempre cumprimentando todo mundo que chega aqui, dá uma característica do amigo. Opa, ser belo sem ser perfeito. E como nos cantou o Carlinhos no começo, como aqui é uma usina de fazer amigos, nós vamos fazer uma dinâmica agora. Eu vou pedir para que vocês se levantem e abracem aqueles que vocês ainda não abraçaram. Vamos lá, vocês têm 1 minuto para fazer isso. Eu quero que você que está nos ouvindo se sinta abraçado e abraçada também, viu? Nesse momento de tanta energia. Então agora, eu vou perguntar uma coisinha para vocês. Vocês já devem estar sentindo a baguncinha, né? E isso é uma delícia. Sinta essa energia boa aí com você também. Eu adoro essa bagunça. Quando eu consigo fazer todo mundo levantar, se beijar, se abraçar, eu fico na maior alegria. E agora eu vou perguntar para vocês essa pergunta que não quer calar. Como é que vocês estão se sentindo agora que se abraçaram, que se beijaram? Bem ou mal? Agora vocês vão ouvir. Carlão, Cassiano, volta para todo mundo aí, para todo mundo ver. Vocês vão conhecer os amigos daqui. Carlão, deixa o pessoal. Cassiano, você está mostrando? Gente aí da produção, vamos mostrar os amigos. Gente, agora eu quero vocês mandando beijos para os amigos que estão nos vendo pela TV. Vamos lá, gente, vamos lá, beijos. E palmas para todo mundo. Olha só. O nosso desejo com a TV Nova Luz, nós do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, que estamos situados aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, é que você que está aí no Japão, que está na Bélgica, gente, nós recebemos e-mails de todos esses lugares maravilhosos. Você que está aí no Canadá, no interior do Rio de Janeiro, no nosso Brasil, você não se sinta mais sozinho. A Casa Espírita agora está aí, ao seu lado, junto ao seu coração. Nós estamos juntos numa programação que envolve o dia inteiro e cada vez com mais programação ao vivo, para que você possa sentir essa energia. Não é maravilhoso? Vamos falar assim, beijos! 1, 2, 3. Mostra lá. Eles não estão vendo, meninos. Põem para lá para eles verem. Vamos lá, vou orquestrar, tá? 1, 2, 3.
Beijos! Muito bom, gente. Olha só que alegria, essa rede de amor que se estabelece pelo mundo afora. Tem tantos amigos que nós não conhecemos pessoalmente, mas que acabam tendo laços de amor e de carinho conosco, né? Eu estava numa palestra, algum tempo atrás, e eu fiquei muito emocionada com isso. E tinha uma senhora que veio. Já aconteceu dois fenômenos semelhantes, dois eventos semelhantes. Um com uma moça trazendo uma menina e, mais recentemente, uma senhora trazendo um menininho pequeno, de colo. Aí ela disse assim, Yasmin, eu vim aqui, isso estava uma fila, ela suportou o neném no colo e tudo, disse, não, eu queria que você conhecesse o meu filhinho. Eu disse, olha, eu estou tão agradecida, obrigada, beijei um lindo menino. Ela disse assim, olha só, eu estava praticamente para perder o neném, passando muito mal, e eu acompanhei uma oração e uma visualização na TV Nova Luz. E eu me senti tão bem, foi um recurso tão maravilhoso, que eu sabia que a partir daquele momento eu não ia perder o meu neném. Gente, isso aí não tem preço. Você está levando o conteúdo espírita, a oração, levando esse momento que nós estamos aqui para o mundo todo e para as pessoas que muitas vezes estão se sentindo sozinhas, sem ninguém, com dificuldades de se levantar, ou num hospital. Então, não tem preço isso. Nós estamos juntos agora. Ninguém está mais sozinho. Então, que essa amizade possa se multiplicar. Que esses milhões de brindes que o Clube de Arte já produziu, levando o trabalho, o esforço dos trabalhadores da arte espírita para todo mundo, possa se multiplicar ainda mais. E um beijo, então, no coração de todos. Nós vamos chamar o Carlinhos para cantar mais uma vez para nós, e depois o Sardinha vai cantar para a gente também, né, Sardinha? Oi? Na hora do passe, tá bom? Vamos ter passe, viu, gente? E vocês que estão nos assistindo vão receber essa energia maravilhosa, com certeza. Obrigado.